Na angústia, na tristeza e na dor, muitas vezes tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que sinta compaixão por ela. Nada de palavras, aconselhamentos ou promessas, mas apenas alguém para estar com ela. O universo é gigantesco e assustador. E diante dessa imensidão inimaginável é comum a gente se sentir pequeno, sozinho, com medo, quando confrontados com esta realidade. Em toda a Bíblia a gente percebe um Criador interessado no bem-estar das pessoas que habitam aqui nesta terra. Nosso Deus tem compaixão de nós. Ele se comove com nossas tristezas, sente nossas dores, vê nossas lágrimas, ouve o clamor do sofredor e Ele age em nosso favor. É bem verdade que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Suas ações nem sempre acontecem quando gostaríamos que acontecessem. Mas Ele é um Pai amoroso que se compadece dos filhos que ama. Diz a Escritura Sagrada que em várias ocasiões Jesus sentiu compaixão pelas pessoas, porque eram como ovelhas sem a liderança de um pastor. Só que a compaixão de Jesus levou a ações compassivas. Ele curou, alimentou, ajudou, serviu. E somos chamados a fazer a mesma coisa. Sentir tristeza ou compaixão por alguém não passam muitas vezes de sentimentos abstratos, porque verdadeira piedade e verdadeira compaixão levam à ação. Grandes desastres tendem a levar pessoas e organizações filantrópicas a reagir para ajudar. Mas nós precisamos prestar atenção aos infortúnios e desastres menores que afetam a vida daqueles que estão próximos a nós. Estou convencido de que não adianta dizer eu sinto muito ou se precisar de mim. O que temos de fazer é arregaçar as mangas e ajudar de fato e de verdade. Foi o que Jesus fizera quando viver aqui. Você poderia pensar, mas Jesus tinha como fazer. E eu? Há sempre alguma coisa que pode ser feita se de fato manifestamos o mesmo sentimento que houve em Jesus. Claro, do nosso jeito, à nossa maneira e em nosso tempo. No latim, a palavra compaixão significa sofrer com. Como já sofremos, a gente pode entender o sofrimento dos outros. Sabe aquela parábola do bom samaritano? O homem ali teve compaixão, piedade do moribundo. E esta compaixão o levou a agir em favor da vítima ferida. Ele olhou para o sofredor, estranho para ele, porque ele não sabia quem era, ele não conhecia aquela pessoa, sob a perspectiva da vítima. Se eu não ajudar este homem, o que poderá acontecer com ele? Arriscou sua segurança e riqueza por um estranho e agiu. Já os religiosos que passaram por ali, egoisticamente agiram sob a auto-perspectiva. Se eu ajudar esse homem, o que vai acontecer comigo? Você consegue perceber a diferença? Ser cristão é ser compassivo, amoroso e bom. E ser isso e fazer isso envolve riscos. Pode ter até um custo elevado. Ajudar alguém que necessita de nossa ajuda porque sentimos compaixão por ela é deixar de lado o egoísmo pecaminoso. É assumir riscos e fazer o que deve ser feito, exatamente por amor. Jesus chorou diante do sofrimento das irmãs de Lázaro. Jesus teve piedade, empatia e compaixão por elas. Ali Jesus chorou também pela humanidade sofredora, porque, tomando como referência o que estava acontecendo com Marta e Maria, Jesus conseguiu olhar para os séculos vindouros e ver o sofrimento, a dor e as lágrimas que a morte produziria no ser humano. O preço do pecado,
o preço, o salário do pecado, a morte. Pesava sobre ele as misérias da humanidade pecadora e sofredora, e por isso Jesus chorou. Chorou pela dor coletiva da humanidade. Queridos, Deus conhece em toda a sua extensão a miséria e a tristeza humana. Graças que temos apenas pálidos vislumbres dessa tristeza. O nosso Deus é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola, diz Paulo em 2 Coríntios 1, versos 13 e 4, em todas as nossas tribulações. Mas sabe para quê? Para que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Somos instrumentos nas mãos de Deus para consolar os aflitos. E a igreja pode ser esta cidade de refúgio, um rio de bênçãos que flui para a comunidade. Demonstrar empatia e prover conforto é uma arte, declara o autor da lição. E ele termina a lição de quarta-feira dando algumas sugestões de como podemos agir para ajudar pessoas que estão sofrendo. Veja que interessante. Seja autêntico, diz ele. Ouça mais, fale menos. Esteja seguro de que sua linguagem corporal reforça sua tentativa de mostrar compaixão e consolar. Demonstre compaixão segundo a sua personalidade. Alguns choram, outros não choram. Mostre empatia fazendo algo que conforte o sofredor. A presença, às vezes, é mais importante do que falar ou fazer algo. Permita que as pessoas sofram do seu jeito. Procure conhecer os estágios da dor pelas quais as pessoas estão passando no momento em que você está tentando ajudá-las. Tenha cuidado para dizer, sei como você se sente. Sabe por quê? Porque provavelmente você não sabe a gravidade e a extensão da dor. Abra espaço para um aconselhamento profissional. Não diga vou orar por você, a menos que você realmente pretenda fazer isso. Quando possível, ore ali pela pessoa que está sofrendo. Faça-lhe uma visita posterior sem pressa, compartilhe com ela as promessas encorajadoras da Bíblia. Organize grupos de apoio em sua igreja ou em sua comunidade. A Bíblia não diz que a dor e o sofrimento e o mal seriam eliminados da terra antes de Jesus voltar. Tudo o que fazemos é uma gota d'água num oceano, mas nós temos que fazer. Se todos ajudassem, as necessidades seriam menores, elas seriam amenizadas. Nem Jesus, quando esteve aqui na terra, acabou com o sofrimento humano. Ele fez tudo o que podia naquele momento. Também podemos levar conforto, compaixão e ajuda às pessoas que podemos alcançar. Mas não esqueça de um detalhe muito importante. Só ajudaremos de fato e de verdade se tivermos compaixão. E compaixão é sentir com. Quem já sofreu sabe o que é sofrimento e pode entender e saberá como ajudar aqueles que sofrem ao nosso redor. Que Deus te abençoe e a mim também nesse processo.